Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Lamarck, um biólogo francês, asseverou em 1809 que as espécies evoluem e que aquelas que não acompanharem essa evolução, adaptando-se ao novo meio, por certo haveriam de sucumbir, desapareceriam da Terra. E essa proposta não foi aceita pelos contemporâneos. Mas 50 anos depois, 1859, Wallace e Darwin, que são cientistas ingleses, eles apoiaram essa hipótese e até acrescentaram mais informações, dizendo que todas as espécies evoluem continuamente e que transmitem geneticamente a sua condição, através da hereditariedade, aos descendentes. E 2 anos antes, 1857, o Kardec codificava a doutrina espírita. E lá, no Livro dos Espíritos, os benfeitores já afirmavam que nós saímos do átomo com destino à angelitude, passando pelo vegetal, animal, para nos tornarmos seres angélicos. Portanto, Leon Denis colocou que nós dormimos no mineral, acordamos no vegetal, nos movimentamos no animal, racionalizamos no ser humano e nos divinizamos nos seres angélicos. E essa trajetória é inalienável, ela é de cada um. Cada um vai se construir por si mesmo. Por conta disso, nós tivemos tantas informações da doutrina espírita que nos levam a reflexionar de como nós estamos nesse contexto. Como é que nós estamos fazendo a nossa evolução? Se nós estamos usando bem os nossos dispositivos ou não. André Luiz escreveu um livro muito fantástico, como todas as obras dele, mas esse livro tem tantas informações nesse sentido, no mundo maior. E lá ele fala que foi convidado por um instrutor mais elevado do que ele, que conhecia muito bem esses trâmites, chamado Calderaro. E o Calderaro o convidou para fazer uma incursão aqui na Terra, para assistir as pessoas necessitadas, que somos nós, e fazer um estudo da mente humana. E André Luiz ficou muito sensibilizado, agradecido e entusiasmado pela ideia. E se dispôs: olha, que você for, estou pronto, vamos. Mas aí Calderaro disse: vamos ouvir hoje uma palestra de Eusébio, que é uma alma extremamente elevada, que vai conversar com algumas criaturas encarnadas em desdobramento através do sono, que são criaturas cristãs voltadas para o aprimoramento espiritual, querendo melhorar suas condições espirituais. Então vamos assisti-lo. E foram para lá, um plenário com 1.200 pessoas em desdobramento, encarnadas, saídas do corpo através do sono, para estarem participando daquela conversa. E Eusébio, aquela alma luminar, começou a falar para essas criaturas mais ou menos assim: que bom que vocês estão aqui. Um número expressivo, 1.200 pessoas. Mas enquanto vocês estão aqui para nos ouvir, esperando a melhoria interior de cada um, na Terra, agora, bilhões de criaturas estão dormindo. Não só no aspecto literal do sono, mas dormindo em termos espirituais para a necessidade da evolução espiritual. Atendendo mais os seus anseios
carnais, as suas necessidades físicas, em detrimento do aprimoramento espiritual. E nós, aí ele se incluiu com toda a humildade que é própria das grandes almas. E nós estivemos envolvidos com esta realidade há milênios. Quando Krishna falou da sobrevivência da alma, da imortalidade da alma, nós nos embevecemos por aquela ideia. No entanto, descemos à margem do Ganges e matamos muita gente. Bem depois, Siddhartha Gautama, o Buda, falou do amor universal, de que devemos amar a todos como irmãos. E nós fomos à margem do Nilo e tiramos a vida de muitas criaturas. Recebemos das mãos de Moisés os 10 mandamentos, que é a lei única responsável pela nossa felicidade. No 5º mandamento, não matar, e nós decretamos guerra aos filisteus. 2000 anos depois, recebemos de Jesus uma lição de vida, de como nós deveríamos agir junto aos nossos irmãos. Deixou um mandamento único: amar a Deus, ao próximo como a nós. E nós continuamos nos dias de hoje tirando a vida dos outros, tirando a paz, a harmonia, o equilíbrio das criaturas que estão conosco. Até quando nós vamos ter que acordar para essa realidade? E foi mostrando a responsabilidade de todos nós perante a vida. E no final ele coloca: vocês não vão se lembrar do que eu estou colocando para vocês, porque o cérebro humano na carne não consegue reter as duas informações em nível consciente. Mas vocês vão acordar com uma mensagem inserida no inconsciente em forma de sensibilidade, de ideias, de informações que vão chegar motivando vocês a fazerem coisas diferentes. Isso que nós estamos nos propondo aqui agora, que é fazer a nossa educação espiritual. A educação espiritual, disse Calderaro, está alicerçada em 3 elementos. O primeiro é o uso do intelecto. Nós temos que estudar para entender. Tanto é que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma colocação de Jesus como Espírito da Verdade, dizendo: espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Daí a importância de nós estarmos estudando, porque nós só vamos buscar aquilo que nós conhecemos. Então, vamos dinamizar o nosso intelecto, vamos utilizá-lo para o engrandecimento do nosso espírito. Calderaro complementa. O segundo item é o nosso sentimento de bondade, que nós devemos desenvolver para com todos. Não o amor. E ele aí pegou pesado. Nós não estamos ainda em condição de defender o amor na sua essência. Porque nós falamos que amamos, no entanto, vociferamos, temos pensamentos negativos, em desalinho, agressivos contra o nosso irmão. Nós falamos que amamos, mas ficamos alienados frente à problemática do outro. Nós falamos que amamos e tiramos a vida da natureza. Então, o outro elemento da nossa educação espiritual seria a bondade, que nos é possível, a começar por aqueles que estão conosco dentro de casa, para alargar aos vizinhos, aos partícipes da comunidade e todas as criaturas, todos os elementos da natureza que estiverem ao nosso lado. E o último elemento, conclui, é a vontade. Porque se nós não tivermos a vontade de nos educarmos espiritualmente, é mais uma encarnação que não foi levada a efeito com apreço. Nós hipotecamos solidariedade a vocês.
Então, façam justificar essa proposta. Chico Xavier, certa vez, foi abordado por uma criatura que disse assim: Chico, estou sofrendo muito. Minha vida desde que eu nasci até hoje é sofrimento. Não dá para você falar com seus amigos aí, referindo-se às grandes almas, né? Para dar uma maneirada na minha vida. Aí o Emmanuel, que é mentor do Chico, disse para ele: Chico, fala para essa criatura que nós avalizamos o pedido dele para passar por todas essas situações, para ele resolver uma série de problemáticas criadas por ele mesmo no passado. Se ele quiser mudar, por mérito, ele até já tem mérito para isso. Podemos até interceder para que haja mudança. Mas de uma coisa eu posso afirmar: nós não vamos avalizar essa segunda escolha. Então, o que nós estamos vivendo hoje tem o aval da espiritualidade, nos ajudando, estando ao nosso lado. Agora, se a gente quiser maneirar para viver numa boa e sair da problemática, já passa a não ter mais o aval da espiritualidade. Eu quero crer que seja muito mais complicado. Então é melhor enfrentar o que está passando e tirar proveito daquilo a benefício da nossa educação espiritual. E nós precisamos ter vontade de melhorar. E como é que a gente melhora? Com tudo de bandeja ou vencendo as dificuldades? Eu acho que é vencendo as dificuldades. Mas quando vem a dificuldade, a pessoa sai. Não, eu não quero. Eu quero dar um jeito de viver numa boa. E essa boa não é tão boa assim, como diz Jesus: quem ganhar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida, ganhá-la-á. Então, essa vida é a vida boa, que às vezes a gente quer fugir dela e vai perder o grande benefício que é a nossa educação espiritual, que tem que ser levada a efeito nessa atual existência. E aí, terminada a reunião, Caldeirard chamou André Luiz: vamos assistir às nossas criaturas. E foi, num determinado local, um espírito, por nome de Pedro, em desdobramento, encarnado, saído do corpo pelo sono, que estava num processo depressivo muito grande. E então, começaram a fazer um atendimento, um passe para aquela criatura, e Caldeirard disse para André Luiz: analise o cérebro desta pessoa, do Pedro. E aí ele foi ver que estava estagnado uma vibração num determinado segmento do cérebro de Pedro. Mas analisa melhor. Aí ele percebeu que era por razão de um espírito obsessor que estava agindo exatamente naquela área, bloqueando o fluxo energético que acontece no nosso organismo. E então, André Luiz perguntou: por que razão ele está fazendo isso? E Caldeirard, fala André Luiz: Pedro era um menino que foi adotado por Camilo, que agora é o seu obsessor. Quando Pedro atingiu 18 anos, chegou para o Camilo e disse assim: você vai acertar meus direitos trabalhistas, que eu quero sair e cuidar da minha vida. Não vou ficar trabalhando mais para você. E Camilo disse: mas como? Direitos trabalhistas? Eu adotei você. Você me deu muito trabalho. Eu tenho ideias boas em relação a você como um filho adotivo. Portanto, não me sinto na obrigação de pagar seus direitos. Não, mas você tem que me pagar, porque eu quero ir embora. Sim, com relação a isso eu não posso interceder, mas eu não acho que eu tenho que pagar, porque eu adotei você, é praticamente um filho meu. E começaram a se altercar, e Pedro acaba matando o Camilo, o suposto pai adotivo. Simulou ali uma situação, chamou a polícia, condoído pelo pai que morreu. A mulher de Camilo estava viajando com 2 crianças. E a polícia não encontrou nada e ficou o dito pelo não dito. Então, Pedro, como filho adotivo, tratou do inventário, pegou o dinheiro que ele achava que ele era próprio, pelo menos nisso ele foi honesto, pegou só o que ele achava que ele era devido, doou o restante para a esposa, entre aspas, não é doação, mas ele fez todo aquele inventário e deixou, legou para ela o que era de restante, e ele foi cuidar da vida. Trabalhou bastante, casou-se, teve 5 filhos, e
começou a trabalhar para ganhar dinheiro, para atender as necessidades, ficou muito bem financeiramente, socialmente muito bem conceituado na cidade, mas dentro dele havia aquela coisa do remorso, que não dorme. Estava ali martirizando da morte que ele tinha perpetrado ao seu patrão, entre aspas, o seu pai adotivo. E Camilo, do lado de lá, se sentiu muito injustiçado, achou que aquilo era um absurdo e começou a perseguir o Pedro. E durante 20 anos, ele foi implacável querendo desencarnar o Pedro para cobrar dele aquela atitude infeliz. E de tal forma que Pedro foi se deprimindo, acabou no hospital, e graças à prece de um menino de 5 anos, que era o Henrique, e a esposa de Pedro, aquela prece mobilizou o plano espiritual, e o plano espiritual veio atender o Pedro internado no hospital com processo depressivo. E aí então, André Luiz pergunta, mas como o Pedro consegue interromper esse fluxo energético? Complicando a vida do Pedro, o Camilo conseguindo bloquear esta condição mental do Pedro. Só para que vocês entendam, outro dia nós temos uma clínica na Andaló e temos 2 prédios do lado. E aqueles moradores que ainda não entenderam nada de fraternidade, jogam pela janela tudo que vocês podem imaginar, até mods. Tudo, imaginem tudo, lata de conserva, lata de bebida, até garrafa de vidro, quebraram já algumas vezes as nossas telhas, joga tudo em cima do nosso telhado, que é uma clínica baixinha, um prédio muito alto. Quantas vezes tivemos que desentupir calha, que por conta da obstrução, do entupimento, inundou a nossa clínica algumas vezes. Logicamente que nós fomos lá, desobstruímos, fluiu e resolveu o problema. Então, a nossa mente, exatamente esse exemplo que eu estou dando para vocês. Nós temos um fluxo energético que percorre todo o nosso organismo, desde o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. São 7 chakras. Todos eles agem harmonicamente para que a nossa energia seja essa coisa boa para a gente estar fazendo o que nós temos que fazer. Mas se num determinado momento alguma área for obliterada, não há esse fluxo energético e nós vamos ter problema. Então, o que aconteceu lá na clínica, se os canais de escoamento da água estivessem abertos, não teriam problema nenhum. Mas entupidos os nossos canais, as nossas cálices, inundou a clínica e gerou várias vezes problema para nós. Assim é o nosso pensamento. Se nós estivermos com um pensamento equilibrado, mente sã, corpo são. Se a nossa mente estiver equilibrada, pensando de uma maneira correta, doutor, mas quem é que pensa de uma maneira correta? Ué, logicamente que nós não temos essa pretensão de ter um pensamento escorreito, puro, perfeito, mas nós temos a obrigação de melhorar a nossa condição mental, porque às vezes a pessoa tropeça na sombra. Meu Deus, que vida difícil, para mim nada dá certo, eu sou infeliz, eu quero mais é morrer. A gente escuta tanto isso. Isso é um desastre na nossa economia orgânica, a começar pela nossa desarmonia mental. Então, para que nós possamos entender como é que isso funciona, nós vamos fazer aqui uma análise do que é o sistema nervoso. Aqui nós temos o tronco cerebral, que é formado do bulbo, a ponte e o cerebelo, que está aqui, esses 3 elementos. Aqui nós temos o cérebro médio, que tem o tálamo, que é dividido em epitálamo, tálamo, hipotálamo e subtálamo. Corpo caloso, o giro cingulado e o córtex. E aqui tem o lobo pré-frontal, que nós poderíamos então dividir o cérebro, o nosso sistema nervoso, em 3 segmentos. Esse inferior,
esse aqui médio e esse superior. O nosso cérebro, ou melhor dizendo, o nosso sistema nervoso inferior, composto da medula, do bulbo, da ponte e do cerebelo, faz com que nós tenhamos atitudes instintivas, mais o instinto. Isso é propriedade também dos animais. Os animais têm esses elementos bem desenvolvidos. Quando nós vamos melhorando na nossa escala genética, na nossa escala evolutiva, nós vamos incorporando no nosso sistema nervoso este cérebro médio, ou seja, sistema nervoso médio, composto desses elementos. Dentre eles, encontramos aqui a glândula pineal ou epífise e a glândula hipófise. Essas duas glândulas são fundamentais na nossa vida. A epífise é onde se liga o nosso espírito, através do perispírito, através do seu corpo mental. Então, nós mentalizando, nós vamos gerar uma energia que vai agir aqui na epífise. E aqui na hipófise, nós vamos fazer com que esta glândula comande todas as outras glândulas do nosso organismo. Tudo via mental. Tudo via mental. Por favor, aí dentro, alguma coisa aconteceu aqui. Isso. Para que a gente possa dinamizar um pouco mais, nós temos um esquema em perfil mostrando exatamente o que acontece aqui. Nesse sistema mediano, nós temos aqui o que nós chamamos de sistema límbico, que é o centro da nossa emoção. E o sistema límbico, através da emoção, manda no nosso corpo. Isso é automático. Não depende de eu pensar assim, não, eu estou com raiva e agora a raiva vai fazer isso ou aquilo. Não, isso é automático. É questão de 5 segundos, ao termos uma emoção, ela já vai agir através do sistema límbico e determinar uma ação no nosso corpo. No lobo pré-frontal, aqui é que nós vamos agir, mediante a nossa evolução, buscando os grandes ideais. As criaturas que estão no instinto praticamente usam esse segmento. As pessoas que são muito emotivas, eu sou muito emotivo, vai ficar no sistema límbico. E o organismo sofrendo o reflexo da nossa emoção. Agora, as pessoas mais evoluídas vão trabalhar em cima do lobo pré-frontal, que é um lobo responsável pelos nossos grandes ideais. É as criaturas que estão mais ligadas com as coisas transcendentes, as coisas crísticas, as coisas que nos levam realmente a uma sublimação do espírito. Aqui eu quero falar dos estímulos. Por exemplo, nós temos os estímulos que chegam aqui para o nosso sistema nervoso. Às vezes vem do núcleo de base, que são os núcleos inferiores. Instintivos, por exemplo. A gente tem um instinto, aquilo é uma mensagem, é um estímulo para o nosso cérebro. Chegando aqui, ele vai entrar em contato com o tálamo, que está aqui no centro da cabeça. O tálamo vai mandar um estímulo para a córtex. Mas, de repente, a córtex não tem um poder de deliberação momentânea, porque ela também depende da nossa emoção. Não é só o estímulo que vem, também tem que analisar a nossa emoção. E aqui nós temos também, no tálamo, uma influência do espírito, do seu corpo mental. Então, todo esse mecanismo é de ida e volta até que sai uma resposta desse processo definitiva. Então, envolve desde o nosso instinto, envolve aquilo que nós temos na nossa tela mental, envolve o que o nosso córtex pode dar de resposta, e o tálamo, que é a nossa emoção. Dependendo da emoção, vai ter um estímulo, vai ter
uma resposta e isso vai dar uma resposta final. Então, esse mecanismo, tálamo, corpo mental, através do corpo mental, volta para o tálamo age na córtex e a córtex é que vai decidir o que é que vai acontecer com o nosso organismo. Aqui são as irradiações que o tálamo, através das radiações talâmicas, manda para o córtex. Estão aqui todas as irradiações para o córtex, para que o córtex analise e mande a resposta de volta. Como eu disse, aqui nós temos a epífise, a hipófise, o tálamo nas suas subdivisões, epitálamo, hipotálamo, subtálamo e tálamo, que junto do corpo caloso, do fórnix, dos giros singulares, cria o sistema límbico e aqui o lobo pré-frontal. O que acontece quando a gente elabora uma mentalização? Eu pensei, eu criei uma energia mental, que ela é captada pela epífise ou glândula pineal. Os peixes, por exemplo, eles movimentam de uma maneira aleatória, mas tem um comando de um princípio inteligente. Os lacertídeos, o jacaré, o crocodilo, a cobra, a tartaruga, já tem um pinealoma, ou seja, uma glândula pineal rudimentar, onde age o espírito. Então, a partir daí, não existe mais a chamada alma-grupo ou princípio inteligente. Existe a individualização do espírito, através da glândula pineal, que está aqui e está também nesses elementos inferiores. Quando a gente evolui um pouco mais, os pássaros já têm sentimento. Lógico que tem. Quando ele chega em casa, um pássaro não mostra o sentimento dele, ele canta diferente, às vezes ele não gosta de alguém, ele quer bicar. O pássaro já tem um sentimento. O animal, mais ainda. Segundo o Chico, o animal mais evoluído que nós temos é o cão. Ele é o que mais se aproxima do homem, com sentimentos até muito mais puros do que os nossos. Porque o cão é fiel, ele é muito solidário. O cão tem coisas assim fantásticas. Lógico que é um grau que está se aproximando do ser humano, para ser depois trabalhado e se tornar um ser humano, porque o animal será um ser humano, como nós seremos um dia um ser angélico. Então, todas essas criaturas têm a glândula pineal, que emite uma onda vibratória eletromagnética, que está aqui. E esta onda atinge o universo. Por isso, os benfeitores espirituais dizem, nós somos ligados do átomo ao arcanjo. Tudo que nós mentalizarmos atinge a humanidade. Agora imagina aqueles mais próximos vão receber uma carga vibratória muito forte da nossa condição mental. Não só boa, como ruim. Depende da carga. Agora, a glândula pineal, ela é formada de cristalóides. Se fizermos um raio-x simples da cabeça, vai mostrar os cristais que estão na glândula pineal. E isso faz com que ela retransmita essa energia mental em energia eletromagnética para o universo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Tanto é que o Emmanuel coloca que pensamento é vida. O que nós pensarmos, nós vamos viver. Para que vocês entendam, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso interno e externo, ou central e periférico, que é a mesma coisa. O que está dentro do osso, ou seja, o nosso encéfalo, o que está dentro da coluna vertebral, a nossa medula, são componentes do nosso sistema nervoso central. Os nervos, sistema nervoso periférico. E esses nervos são divididos em autônomos, que inervam o músculo e o osso, e o nervo, melhor dizendo, somático, que inerva o músculo e o osso, e o autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático, que vai inervar todas as nossas vísceras. Então tem aqui o parasimpático, que contrai a pupila, o simpático, que dilata, o parasimpático, que estimula a salivação, e o simpático, que inibe a salivação.
O parasimpático, que reduz o batimento cardíaco, e o simpático, que aumenta o batimento cardíaco. E assim vão trabalhando em sentido oposto, um do outro. E tudo isso é comandado pelo sistema nervoso central, ou seja, através da epífise e através da hipófise. Então, toda manifestação nossa, mental, repercute no físico. Tanto é que se fala mente sã, corpo são. Quantas vezes nós temos uma dor de estômago e é emocional? Quantas vezes nós temos uma diarreia? É emocional. Quantas vezes nós temos neurofibromialgia? É emocional. Nós temos doenças inflamatórias do intestino, retocolite ulcerativa, enterite regional de Crohn, doenças fruto da nossa falência emocional. Então, como é importante nós estarmos investindo em nossa mente. Hoje, eu estava saindo da beneficência. Tem um senhorzinho que cuida dos carros, e outro dia ele me deu uma descompostura muito grande por causa de estar estacionando num domingo, num lugar que eu até podia estacionar, mas ele achou que não, e me deu uma descompostura. Confesso que eu fiquei meio chateado. E passava por ele e fingia que não via nem nada e coisa e tal. Até que eu me dei conta que eu tenho que mudar. Hoje eu cheguei, chamei ele por nome, dei um abraço nele e daqui para frente acabei com aquele sentimento de animosidade que eu tinha com ele. Por quê? Isso não leva a nada. Pelo contrário, leva sim, vai me trazer problema. Então é muito mais fácil eu chegar lá, vê-lo e ficar feliz com a presença dele, do que toda vez que eu olhar para ele, lembrar da descompostura que ele me deu. Aliás, me deixou muito, realmente na hora, muito desconcertado. Por coisas que eu estava certo e ele achou que não, e eu não quis nem altercar, fiquei calado, mas aquilo eu fiquei guardando. O Divaldo Pereira Franco um dia estava sofrendo do coração. E a Joana Dian chegou para ele e falou: sabe o que você tem? Você tem doença mental. Anja, mas como, Joana? Não, não tenho. Tem sim. Vai para frente do espelho, olhe e analise a sua vida, vê se o espelho não fala alguma coisa para você. O Divaldo pensou: meu Deus, tem que ir para frente do espelho? E foi. Chegou lá e ficou olhando para ele e reflexionando sobre o que tinha acontecido. Há muito tempo atrás, ele foi injuriado e disse que perdoou a pessoa, mas quando ele lembrou do caso, ele sentiu um desconforto. Já começou a ficar mais suarento, mais pálido, o coração acelerou, já deu uma contraçãozinha no peito, falou: já sei o que é, eu não perdoei a pessoa. Aí ele, se dando conta disso, procurou a pessoa, conversou com ela, explicou tudo e literalmente ele perdoou aquela pessoa. E nunca mais ele teve dor no peito. Então, quantas coisas acontecem conosco que é fruto da nossa mentalização. Então, como é importante a gente ter liberdade. O Chico fala assim, que quem perdoa tem campo livre pela frente, quem não perdoa dorme com o inimigo. Então é mais ou menos por aí. Como a gente deve estar com a nossa mente aberta, não ficar aguardando mágoa, ressentimento, ódio. Isso é um desastre para nós que vai repercutir no físico. Bom, eu vou parar por aqui, tem mais outros slides, mas não tem muito a ver. Eu quero dizer o seguinte, vamos voltar lá para a nossa assistência, nós estamos assistindo o Pedro e o Camilo. E aí então o André Luiz falou assim: mas se você já detectou o problema, por que você não tira o Camilo e não libera o Pedro? Vai ser bom para os dois. Ele falou assim: ó, até que entender disso eu entendo, mas eu não consigo. Como não consegue? Não, nós temos que chamar uma pessoa que realmente vai fazer isso. Que ela é uma criatura maravilhosa. Ela vai conseguir fazer isso. E chegou esta alma sublimada de uma mulher. E então ela começou a agradecer o Calderar, dizendo assim: olha, muito obrigado por vocês estarem assistindo essa criatura. Mas agora deixa comigo. Colocou a mão na cabeça do Pedro e disse assim: meu filho, já chamou de filho, meu filho. Quando botou a mão na cabeça do Pedro e chamou de meu filho, o Pedro conseguiu divisar aquela criatura, que era uma alma fantástica, que irradiava uma luz imensa. E aí o Pedro se posta na frente dela de joelhos, dizendo: não sou digno de estar na sua presença, porque eu sou um réprobo. Eu estou aqui a ver com o meu remorso. Eu matei uma pessoa. Ela disse: meu filho, por que você fez isso?
Você exigiu justiça, mas como a gente vai conseguir justiça matando uma pessoa? Você parou para pensar que ele deixou uma mulher viúva e 2 crianças órfãs? Não deveria ter feito isso. E, aliás, ele adotou você, tinha bons propósitos. Por que você fez isso, meu filho? Aí o Pedro disse: ah, Senhor, eu estou muito arrependido, eu tenho um remorso, mas o que fazer agora? Aí ela se apresentou para o Camilo, botou a mão na cabeça do Camilo e falou assim: meu filho, amor assim, transbordando, coisa de mãe. O nome dessa criatura, dada lá pelo André Luiz, Cipriana. A Cipriana disse para o Camilo: meu filho, por que você está cobrando isso do seu irmão? Olha, do seu irmão. Mas como não haveria de cobrar? Ele tirou a minha vida, olha que problema que ele me criou. Sim, eu sei. Mas você durante 20 anos já poderia ter uma situação muito boa, ajudando a sua família, e você está aí fixado nesse propósito infeliz. Vem comigo, eu vou te ajudar. E aí ele estava resistente, tocado por aquela vibração que emanava do amor daquela criatura. Que Calderaro, embora fosse um espírito superior, diz para André Luiz, nós quando atendemos as pessoas, nós atendemos assim, é uma pessoa que está em sofrimento e nós podemos ajudar. Agora, Cipriana não, trata todos como filho do coração, o amor dela transcende, e por isso ela vai conseguir o seu intento. E então Cipriana disse para André Luiz e Camilo e Calderaro: levem o Camilo, porque os dois eu não consigo. Pegou o Pedro no colo, pegou o Camilo no colo, Calderaro, e foram assistir diretamente essas pessoas. Levou o Camilo para um local de assistência mais direta e devolveu o Pedro ao corpo, que no outro dia de manhã levantou muito bem e disse para a mulher e o menininho que foi fazer uma visita, dizendo: eu estou renovado, tive um sonho com a mãe de Jesus, com a nossa Santa Maria. A ideia dele é que Cipriana fosse a mãe de Jesus, logicamente que não era, mas era uma alma sublimada, e eu vou estar muito bem a partir de agora. E André Luiz então comenta: veja o que faz a obliteração do nosso sistema nervoso. Aquele espírito obsessor do Camilo estava obliterando na linha mediana a energia de Pedro, impedindo que ele usasse de emoções mais sublimadas, ficando mais na condição instintiva, tendo o sentimento de remorso, e por certo ele iria sucumbir. E Cipriano então chama André Luiz e Calderaro para atender um outro grupo. Dona Cândida, que há 10 meses estava com câncer para desencarnar, Julieta, filha única, e Paulino, que era uma pessoa ligada a Julieta. A Dona Cândida, já para desencarnar, muito preocupada com a filha, porque isso é coisa de mãe, chamou a filha e disse: como é que você está fazendo para pagar as contas? Ambas costureiras. Ela há 10 meses sem trabalhar e a filha trabalhando como costureira. Como você está fazendo para pagar as contas, minha filha? Ela disse: ah, mãe, não se preocupe não. Lógico que eu tenho que me preocupar. Eu sei que você está tendo um gasto muito grande. Como é que você está fazendo? Me explica. Ah, mãe, eu a princípio pedi dinheiro emprestado para meus amigos, mas ninguém me emprestou. Aí eu pedi para minha família, também ninguém emprestou. Aí eu tive que fazer um empréstimo no banco, mas não dei conta de pagar. Eu agora estou trabalhando fora da costura para ver se eu consigo um dinheiro para pagar essas contas. Aí Dona Cândida disse para Julieta: tudo bem, mas não vai fazer nada errado, porque nós temos princípios de retidão. Continue costurando, faça o que você tiver que fazer, mas não faça nada errado, porque isso vai gerar problema para você. Não, mãe, fique tranquila, não estou fazendo nada errado. Mas ela, Julieta, foi para uma casa noturna. E lá ela conheceu Paulino, que era uma jovem de 20 anos, bonita, bem apresentável. E o Paulino
se envolveu com aquela criatura, mas com a finalidade de tirar proveito daquela jovem. E dava até para ela algum dinheiro quando ela pedia para aquela criatura. Mas a situação estava se comprometendo, porque Julieta estava num conflito muito grande. Sempre que ia fazer as coisas erradas, lá dentro daquela casa noturna, ela lembrava da mãe, dos princípios que ela recebeu da mãe. E aquilo começou a mexer com ela. E esta vibração começou a impregnar o seu cérebro. E a energia não mais fluía de uma maneira homeostática. E começou a ficar represada na área do pulmão. E com isso ela começou a desenvolver uma doença pulmonar. E foi se adoentando, já quase à véspera de uma morte. Então o plano espiritual foi assistir essas criaturas. E lá veio a Cipriana. Desdobrou aquelas criaturas, o Paulino, a Julieta e a Dona Cândida, e começou a conversar com elas. Chamou o Paulino e disse assim: Paulino, meu filho, por que você não casa com Julieta? É uma moça nobre, é uma criatura boa, você vai fazer um ótimo casamento. Paulino não teve coragem de falar, mas pensou: como é que eu vou casar com essa moça? Encontrei numa casa, entre aspas, de prostituição. Eu vou elegê-la como minha esposa? Não. Eu quero uma pessoa de família, uma pessoa nobre. E a Cipriana, logicamente, captando a mentalização dele, sem esperar a verbalização, disse: Paulino, esta moça é mais nobre do que você está pensando. O sol, por exemplo, entra no charco e no pântano, e os seus raios de luz não se conspurcam. O lírio, por exemplo, está dentro do caixão, junto do cadáver, mas ele está inebriando a natureza com a sua beleza e seu perfume. Case com ela. Vai ser uma ótima esposa. E tranquiliza a Dona Cândida. Ela está apegada ainda à vida, quando ela já poderia ter desencarnado, por conta da preocupação da sua filha, que é coisa de mãe. Faça alguma coisa nesse sentido, que você vai se dar muito bem. Não dê bola para que os outros pensem, porque lá fora todo mundo vai crucificar você. Você casou com essa moça. Ninguém consegue captar a essência da criatura, é sempre a aparência. Então, não dê importância a isso. E no outro dia de manhã, Paulina acorda, Julieta acorda, se encontram e o Paulino disse assim: Julieta, vamos marcar o casamento. E vamos comunicar a sua mãe. Vamos levar para ela a notícia. E ele chegou para a Dona Cândida, ajoelhou nos pés da cama, beijou suas mãos e falou assim: Dona Cândida, fique tranquila, porque eu vou casar com a Julieta. E a senhora pode ficar despreocupada. Naquele momento, André Luiz perguntou para Cipriana: tem ainda uma energia negativa preta no cérebro de Julieta. Por que a senhora não tirou tudo? A senhora já tirou uma parte e deixou outra parte. André, se eu tirar tudo, ela vai ficar curada. E ela vai voltar para casa de prostituição por envolvimento com o Paulino. E a proposta dele de curtir a vida vai convidá-la para isso e vai complicar a sua vida novamente. Então eu vou deixar essa energia durante um tempo, para que ela alimente a doença que está envolvendo o seu pulmão, para que no fazer o tratamento haja uma sensibilidade da parte de Paulino, que mudem o contexto comportamental e depois eles se trilhem um caminho de retidão e não venham complicar a vida de ambos. Então fique tranquilo que no momento aprazado eu vou tirar o resto da energia. Então às vezes a gente clama pela cura, né? Eu quero ficar curado, eu não quero essa doença, coisa e tal, mas às vezes a doença é bom para a gente mudar a alma, o espírito. Outro dia veio um orador aqui que fez uma palestra linda, ele falou assim: a gente nunca deve perguntar por quê, mas para quê eu estou passando por isso. Porque tem uma causa, nenhuma dúvida, dentro de uma justiça divina. Agora o para quê é para a gente melhorar, crescer,
progredir espiritualmente. E André Luiz continuou com Calderaro, fazendo um trabalho de assistência, trabalho relatado no livro No Mundo Maior, que eu acho que todo mundo deve ler esse livro, para entender o restante, que eu não posso falar, porque o tempo não nos permite, para entender o quanto o plano espiritual advoga a nossa causa, trabalha a nosso favor, mas ao mesmo tempo espera que nós tenhamos atitudes consentâneas com a proposta da nossa consciência. Onde está inserida a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. E nós sabemos o que é que nós temos que fazer. Mas muitas das vezes precisamos estudar mais para entender melhor. André Luiz fala, cada livro lido, uma ideia modificada. Então é fundamental que nós estudemos a doutrina espírita. Um dia o Adelino perguntou para o Chico: Chico, eu estou pensando em fazer trabalho mediúnico lá no centro, até agora não comecei, o que você acha? É importante ou não? O Chico disse assim: meu filho, importante até é. Agora, indispensável é o estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Olha o que o Chico diz. O trabalho mediúnico é importante? É. Mas indispensável é o estudo da doutrina e do Evangelho de Jesus. Então nós temos que estudar para entender e melhorar a nossa condição espiritual. Muitas das vezes nós reclamamos demais, mas está tudo certo. Nós temos que vencer as nossas dificuldades, fazermos por merecer coisas melhores. E segundo André Luiz, o merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Quanto mais nós ajudarmos os outros, melhor para nós. Que talvez seja o tema da nossa palestra terça-feira agora que vem. Como é importante nós estarmos ajudando os outros, a começar por aqueles que estão dentro de casa. E aceitar o nosso sofrimento numa boa. Não conformar, buscar solucionar, lógico, esse é o nosso papel, mas aceitar, está tudo certo. E devotar-se na proposta de mudar-se espiritualmente, de se educar espiritualmente. Para ratificar isso, uma mensagem da nossa Maria Dolores, quando ela disse assim: escuta, alma querida, quando a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera a erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, está sempre presente, exposto a um calor gigante em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção como uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda da evolução para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus
e um presente de Deus. Muita paz.